essência, tu só estigmatiza mais o que... Tu só infla mais o estigma que já existe. Eu penso num outro contexto, inclusive, que é algo que eu... Não vou dizer sofro, mas que eu passo às vezes. Seja no contexto de universidade, ou por exemplo, quando eu tava no ensino médio. Quando tu automaticamente diz que você é de direita, que você se considera no espectro político mais à direita, a galera já pensa automaticamente em, tipo assim... Vamos, sei lá, vamos privatizar tudo, quero que os negros, os gays se fodam, quero que, tipo assim, todos eles vão por água abaixo. Só que quando eu converso com alguém e falo, olha, eu me considero no espectro político mais à direita, mas eu acho do caralho luta social, pô, eu vou em evento da faculdade eu vou em evento do CA contra o racismo, eu vou em evento de CA de permanência estudantil, eu acho do caralho, as lutas sociais acho muito foda, o cara chega e quebra, tipo, a pessoa quebra, tipo, como assim, mano? Então, Porque eu tô tentando desestigmatizar um conceito que as pessoas têm de uma pessoa de direita, entendeu? Essa é a parada. Só que não tem um esforço desse da outra galera, parece. Essa é a questão, é um problema enorme, isso pra qualquer posição, qualquer cosmovisão que existe. Literalmente, minha matéria favorita é desigualdade, diversidade, sobre o foco da psicologia e psicologia social. Só a questão é que, tipo assim, ó, cara, linguagem é uma arma, tá ligado? Muitas vezes, entendeu? E a questão é a compreensão que pessoas têm do que é direita e do que é esquerda. Primeiro que eu acho problemático já usar esses... Eu sempre falei que eu acho problemático usar esses conceitos porque... Como assim? São expressões completamente vagas. Quando tu fala isso pra qualquer pessoa, quando eu falo direita, quando eu falo direita, eu tenho uma compreensão que parte, por exemplo, de determinados autores que eu li, entendeu? Que são tradicionalmente associados a tipo, política de sei lá, estado mínimo... Só porque é complicado tu usar esses termos, porque, tipo assim... É muito dependente. São termos que o significado foi se alterando desde que surgiram ao longo da história também, né? Tem a questão dos jacobinos, dos jacobinos e tal. E a questão é que, mano, como é que tu consegue exatamente delimitar que essa posição aqui é direita e essa é esquerda? É fácil tu falar em termos gerais, mas quando tu começa a entrar mais aprofundado... Quando tu realmente abre o espectro político e tu vai tenta olhar... tá ligado? Então, tipo assim... Faz sentido. Por isso que tem muita discussão... tem uma discussão enorme, assim, em volta, tipo, da semântica desses termos, né, tá ligado? E eu acho que muitas vezes tem até, como eu falei, engenharia social por trás. Às vezes as pessoas usam esses termos pra... não conscientemente, mas, tipo, eu acho que existem grandes corporações que tentam, tipo, alimentam ações de estigmatização em volta desses termos para conseguir impor determinada ideologia específica. Porque não é muito mais fácil tu tipo assim, tu fazer com que as pessoas se associem à tua causa se tu consegue convencer elas de que a outra se define só por coisas ruins. Caralho, sim, né? É verdade. Tá ligado? E isso, inclusive, isso por exemplo, que eu acabei de citar. Então, isso inclusive, tem autores, se eu não me engano, neomarxistas que falam, né, das questões de a linguagem como arma, a linguagem como... O conceito de ideologia pro Marx, tu vai ver que ele provavelmente seria um dos maiores haters da história, de, tipo assim, de como a esquerda é vista hoje em dia, tá ligado? Sim. No sentido de, tipo assim, pra ele a ideologia é instrumento de alienação, tá ligado? Então, pra ele a ideologia é usada justamente, tipo, pelo que eu me lembro de estudar no ensino médio, tá, gente? Pelo amor de Deus. A ideologia era justamente usada pra você cegar e você usar como massa de manobra e mecanismo de manutenção do status quo de quem era trabalhador na época, tá ligado? Então ele vê hoje em dia o que rola dessa politização, eu acho que ele não acharia muito da hora, não. E a questão é que existem escolas mais modernas do marxismo, que é a escola de Frankfurt, que tem vários autores, tem o Habermas, Karl Otto Appel, inclusive alguns deles muito foda, serviram inclusive de base. Olha não a contradição, mas olha, tipo assim, que... É dialético mesmo. Tipo assim, ó, tem autores ali, tem autor da escola de Frankfurt que serviu de base para formalizar modelos éticos do libertarianismo,
que são tradicionalmente associados à direita, tá ligado? Caralho, Então, tem um autor que chama Hans Hermann Hoppe, Hans Hermann, acho que ele é o anarcocapitalista, só que, na verdade, ele se fala que o anarcocapitalista é aquele que defende a inexistência. No fim, o estágio final da revolução de esquerda, que é o comunismo, é tipo, muito parecido com o anarco, tipo... Justamente a questão é que o comunismo... Que é a ideia da ferradura, né? Quanto mais tu vai pro extremo do espectro político, mais ele se parece. A diferença entre um regime, vamos dizer, anarcocapitalista e o comunista, ele, além de querer, na etapa final que é atingir o comunismo, extinguir o Estado, ele também quer extinguir a propriedade privada sobre os meios de produção, entendeu? Que é um modo de organizar a sociedade, alocar as relações de trabalho, etc. Né? Já o anarcocapitalismo, ele quer que o Estado não exista como instituição pública que detém o monopólio da força da violência, só que ele quer que o que reja as interações da sociedade é a propriedade privada, entendeu? Então é aí que... Então, o pacto de não agressão, isso o Rothbard fala que é outro autor que fala do pacto de não agressão, só porque daí esse Hoppe, ele diz que essa premissa é um problema e tem uma resposta melhor, né? O direito não é o pacto de não agressão, é o direito de propriedade, tá ligado? Entendeu? Mas enfim, a questão enfim, mas dá pra botar isso aí. Dá, legal. Mas, então, a escola de Frankfurt, uma escola marxista mais moderna, eles falam muito da linguagem como ferramenta de mudança cultural, social, tá ligado? Caralho. Então, porque todo mundo sabe, e essa é a questão, só que as pessoas não têm consciência, que o jeito que tu entende termos impacta em como tu vê as coisas, querendo ou não, e como tu age diante dessas coisas, tá ligado? Por isso que é problemático tu usar o termo esquerda e direita pra conversar. Se eu falo direita e eu tô num grupo de 6 pessoas, eu perguntar pra todos os 5 o que é direita, cada um vai ter um conceito. Então, tipo assim, a confusão semântica só gera conflito, tá ligado? Só gera conflito. A ideia de vocês é se entender, é chegar a um consenso ou pelo menos se entender. Como é que vocês vão se entender se os termos que vocês partem, do qual vocês partem, é diferente, tá ligado? Não tem como. Então, é realmente, tipo assim, tu usar a linguagem dessa maneira para, tipo assim, é subversivo pra sociedade. Tipo assim, tem uma intencionalidade, tem um pressuposto, tipo assim, de polarização intencional. Tem. Acho que pra facilitar a compreensão no conteúdo, não no sentido positivo de compreensão, mas no sentido de, tipo, eu quero me engajar politicamente, mas eu tenho preguiça de ler, não gosto de... Então facilita muito. O que eu vou fazer? Eu vou me encaixar em um lado ou outro. Facilita muito, só porque aí é que tá. Tipo assim, normalmente a pessoa que não lê... A maioria das pessoas hoje em dia tem a ideia de que, tipo, quer ser politicamente ativo, mas são poucas que querem se inteirar a respeito de assuntos tangentes à política, né? Tipo, economia, enfim, filosofia também. E a questão é que é muito mais fácil, então, tipo assim, tu se apegar a esses termos superficiais e que muitas vezes só reduzem coisas complexas e só geram conflito do que tu ir lá e ler, tá ligado? Por isso que quando eu converso com alguém seriamente sobre esses assuntos, eu prefiro perguntar o que ela pensa de determinadas pautas, e daí tu vai, tipo assim, nunca tinha pensado, tu vai racionalizando da onde vêm as coisas e tu vê onde tem contradição, ou tá ligado? Então, é até mais, é menos conflituoso, tipo, tu se assumir como um liberal clássico, de tal, que vem de tal autor, entendeu? Ou um libertário que tem base em tal autor, entendeu? Só porque é mais uma difícil. escola específica do que necessariamente a evolução do espectro. Só que é difícil. Faz sentido. Mas a questão isso é um problema e acontece com todo grupo, toda ideologia, todo grupo, toda a posição política, toda a posição filosófica tem uma imagem que as pessoas têm a respeito. Um preconceito, tá ligado? Um estereótipo. Um estereótipo, Então, é mais conflituoso, tá ligado?
do que é mais uma ferramenta de polarizar e, tipo assim, dificultar a compreensão entre lados diferentes. Total. Do que realmente algo prudente. Cara, o exemplo mais clássico disso aí é o Bolsa Família. Tipo, o Bolsa Família, ele é um programa não vou mais falar direito, nunca mais. É um programa do Friedman, aquele negócio de programa de renda básica universal, tá no livro do cara, mano. E daí? Do Milton Friedman. Do Milton Friedman. Esse programa de renda básica universal é isso, que é o objetivo de, tipo, cara, a gente vai dar uma renda aqui pro cara pra colocar um chão na desigualdade social. Só que a diferença, quando você vai ver em dois espectros, é que, por exemplo, a galera, quando foi o Lula, né, que veio com o Bolsa Família pela primeira vez, ou Lula ou Dilma, é que eles medem o sucesso do Bolsa Família pela quantidade de pessoas que entram. Mas o Friedman mediria pelo processo, pela quantidade de pessoas que saem, que é tipo, tu se torna digno o suficiente de se sustentar sem a ajuda do Estado, entendeu? Então... Sabe qual é a parada? Outro ponto interessante que te faz pensar sobre isso é, por exemplo, defender a CLT, tá ligado? Isso é tradicionalmente associado à esquerda. Mas direitos trabalhistas, sindicato... mas tu sabe de onde é que veio a CLT? Da Carta de Lavoro de Mussolini. Sério? Você sabe de onde é que veio a Carta de Lavoro de Mussolini? Da doutrina social da Igreja Católica. Então, tipo assim, onde é que tá a delimitação de que é de esquerda ou de direita? Sim. Tá ligado? É muito uma questão cultural de, tipo assim, o que tu vai tomar como mainstream, como luta sua, tá ligado? Do que realmente uma questão de epistemologia da política. Justamente, então por isso que eu acho problemático tu usar esses termos, tá ligado? Porque, por exemplo, como eu falei, eu simpatizo com a Igreja Católica, eu defendo a doutrina social da Igreja. Só porque para muita gente, em vários aspectos, eu seria de direita, só porque a CLT é algo que é tradicionalmente defendido pela esquerda hoje em dia, na nossa cultura. Então, até que ponto, tá ligado? Isso só gera confusão, entendeu? E não só isso, outras questões que vale a pena refletir também é fascismo, nazismo, socialismo, né? Eles têm muito mais a ver do que eles estão em oposição, tá ligado? Porque são todos coletivismos, né? São regimes que partem da filosofia de Hegel. O Hegel é o pai do coletivismo, né? São todos regimes que partem de uma base hegeliana, só que a roupagem é diferente, entendeu? O modo de ação deles não é tão diferente, tá ligado? A única questão é que um é um coletivismo, um regime que o coletivo em questão é uma raça, o outro é uma nação e o outro é uma classe, tá ligado? Mas todos eles têm modos de ação semelhantes, tá ligado? No sentido, todos eles são totalitários, autoritários, defendem ações duvidosas no que tange a liberdade individual, a direitos inalienáveis, né? Enfim, é uma discussão complexa, né? Mas a gente podia fazer um episódio só sobre política, chamar alguém de ciências políticas, enfim, chamar outra pessoa pra trocar ideia com a gente aí e conversar um pouco, até um brother teu de economia que devo manjar. Também. E, cara, enfim, acho que é isso por hoje, né? Acho que a gente falou tudo o que a gente queria dizer. Muito obrigado por você que acompanhou até agora. A gente queria dizer que sim, teve um hiatozinho aí, né? Um tempo de intervalo em que estávamos de férias e a gente não ia produzir conteúdo mesmo. E agora a gente tá voltando e vamos produzir conteúdo aí até novembro. Então, fiquem tranquilos que vai ter bastante coisa pra assistir. E mandem sugestão, como a gente sempre pede, né? Então, a gente já montou meio que um cronograminha, assim, de temas que a gente acha interessante de falar, que vai ser do interesse da maioria das pessoas. Né? Total. E vamos vir com os vídeos curtos também. Os vídeos curtos também, que a gente já estabeleceu alguns temas. Logo vão estar disponíveis no YouTube, então fica ligado aí. E mais alguma coisa? Cara, eu acho que é isso, né? Que é isso. Muito obrigado por você acompanhou até aqui. Esse foi o Episteme.